Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a aula de hoje é função inversa. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa função que eu vou apresentar, a função f de domínio A, é o conjunto A, e contradomínio conjunto B. Então, a função f ela associa esses elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B da seguinte forma. Então, temos aí o 1 corresponde ao 1, o 2 a imagem é o 3, o 3 a imagem é o 5, o 4 a imagem é o 7. Agora vamos imaginar que eu quisesse, a partir da imagem, descobrir que elemento gerou aquela imagem. E quando eu falo isso, eu estou buscando o que nós chamamos de função inversa, que é o retorno, a volta. Seria a função g, por exemplo, que associa lá cada elemento do conjunto B ao conjunto A. Então aqui o conjunto B agora é o domínio e o conjunto A é o contradomínio. Não é que possui essa volta. Não é qualquer função que tem inversa. Então você tem, por exemplo, uma função que é somente injetora. Lembra o que é injetora? Injetora é cada elemento, né, tem a imagem exclusiva dele. Se eu pego dois elementos diferentes do meu domínio, obrigatoriamente as imagens são distintas. Repara que aqui, no contradomínio, sobrou um elemento. Isso quer dizer o seguinte: se eu tentar fazer a volta, essa relação que vai ser o retorno, não vai ser uma função. Por que não vai ser uma função? Porque você vai ter um elemento 7 que não tem imagem, portanto, não é função. Se a função for também somente sobrejetora, lembra o que é sobrejetora? É que o conjunto formado pelas imagens é todo contradomínio. Então, se ela for sobrejetora somente, ela também não é invertível, quer dizer, não possui inversa. Essa função, por exemplo, ela é sobrejetora, mas se eu quiser fazer a volta não vai ser uma função. Por quê? Porque eu vou ter este elemento ligado a dois outros. Então, para ser uma função, um elemento não pode ter duas imagens. Então, se eu faço a volta, não seria uma função. Falei isso por quê? Só para lhe dizer que, para que uma função possua essa volta, para que uma função seja invertível, é necessário que ela seja bijetora. O que quer dizer bijetora? Quer dizer, no contradomínio não vai sobrar elemento, todo elemento vai ser imagem de alguém, ou seja, todo elemento vai conseguir voltar, e tem que ser injetora. Sobrejetora, não sobra elemento. Injetora, cada elemento vai ser uma imagem, né, exclusiva. Então a volta vai ser garantida que seja uma função. Como é que eu obtenho a expressão da inversa? Então vamos lá, um exemplo é esse: f de x igual a 2x mais 3, uma função do primeiro grau. Nós vimos na aula de tipos de função que essa função é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Essa função eu posso representar por y igual a 2x mais 3. Então aqui o y é a ordenada, x a abscissa, nosso plano cartesiano, x e y. Tá, eu quero obter a função f menos 1 de R em R. Esse f de menos 1, esse expoente menos 1, está indicando que é a inversa da função f. Repara que o domínio é real e o contradomínio é real, por quê?
porque aqui na função f já era domínio real contra domínio real. Então, contra domínio vai voltar para o domínio. Então, tá ótimo. Como eu vou fazer a volta, então o que era abscissa agora vai ser ordenada. E o que era ordenada vai ser abscissa. Então, o que era y vai ser o meu x, o que era x agora vai ser o meu y, vai ser a volta. Então, eu faço essa troca de variável. Onde tem y eu escrevo x, onde tem x eu escrevo y. E agora é só isolar o y, explicitar o y. Então é tranquilão, vou deixar o y sozinho. E o 2 passa dividindo. Então aqui a nossa função inversa vai ser x menos 3 sobre 2. Então a inversa da função f é x menos 3 sobre 2. Uma propriedade muito importante é essa, de que o gráfico da função e o gráfico da inversa dela são simétricos em relação à reta y igual a x. A reta y igual a x é chamada função identidade, né? E vai ser a bissetriz dos quadrantes ímpares, primeiro quadrante, terceiro quadrante. Então é esse gráfico da função f. Então a função inversa é simétrica em relação ao eixo, à reta x. O que significa ser simétrico? Significa o seguinte, que a distância de qualquer ponto da reta f, da curva f, até a reta x, vai ser igual à distância da inversa até a reta x. Então, traçando perpendiculares à reta x, essa reta daqui é uma perpendicular à reta x, a distância do corte na f e na inversa em relação à reta y igual a x é igual. Então aqui, ó, a distância daqui para cá é igual à distância de lá para cá. A distância desse ponto para cá vai ser a distância desse ponto para cá. Então ela tem uma simetria. Quer dizer, essa reta, a função identidade, serve como se fosse um espelho. Faz um espelhamento ali da função f e de sua inversa. Essa era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima!